Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula da nossa série Mais Enem, que são aulas voltadas para você que está se preparando para o Enem. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um dos temas mais abordados nas últimas edições do Enem, as chamadas medidas de tendência central. Sejam todos muito bem-vindos ao Smart Groups e vamos à nossa primeira questão, que foi do Enem PPL 2015 e diz o seguinte: uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Qual a moda das idades em anos dos entrevistados? Bem, quando nós falamos das chamadas medidas de tendência central, existem três tipos de medidas: a média, a moda e a mediana. Nessa questão em específico, ele pede que a gente encontre a moda. E o que é a moda de uma distribuição simples como essa que está sendo colocada na primeira questão? A moda nada mais é do que o valor que aparece com maior frequência na distribuição. Ou seja, a moda é o valor que aparece mais vezes na minha pesquisa, ok? Então, vamos interpretar o gráfico que foi dado na questão. Então, se a gente olhar para o gráfico, está bem claro aqui o seguinte, que no eixo horizontal, nesse eixo aqui, ó, nós temos as idades em anos. E no eixo vertical, nós temos a frequência dessa idade, ou seja, a quantidade de vezes que essas idades apareceram. Então tem aqui, ó, primeiro, a idade 9 anos. Ela apareceu 21 vezes, ok? Depois vem a idade 12 anos. A coluna dela vai aqui até o 15, então ela apareceu 15 vezes. E a idade 18 anos vai aqui até o 12, então ela apareceu 12 vezes. Como foi dito, a moda é o valor que aparece mais vezes, o valor que aparece com maior frequência. E segundo aqui o nosso gráfico, a idade que aparece mais vezes aqui, ó, é a idade 9 anos, que aparece 21 vezes. Então o que é que nós dizemos? Que a moda dessa distribuição é igual a 9, ok? Então a resposta correta da nossa questão é a alternativa A. Vamos para a segunda questão, que foi do Enem 2015 e diz o seguinte: em uma seletiva para o final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. E aí nós temos uma tabela onde estão as raias que os atletas competiram, de 1 até 8, e o tempo em segundos que eles obtiveram. Aí se pergunta, a mediana dos tempos apresentados no quadro é? Bem, a gente vai trabalhar aí com a segunda medida de tendência central, que é a mediana. Como a distribuição é simples, nessa situação, a mediana é calculada da seguinte forma. A gente vai pegar as informações, os dados, ordená-los do menor para o maior, ou seja, ordená-los em ordem crescente, e observar qual é o valor que está no centro dessa distribuição. Se a quantidade de dados for ímpar, eu só vou ter um valor como termo central, e esse valor vai ser a mediana. Se a quantidade de dados for uma quantidade par, eu vou ter dois termos centrais, e aí a mediana vai ser a média aritmética desses dois termos que estão no centro da distribuição. Então, pela nossa questão, dá para perceber aqui que a quantidade de dados é par. Eu vou trabalhar aqui da raia 1 até a raia 8. E eu quero descobrir qual é a mediana dos tempos. Então, o que é que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou pegar esses tempos e ordená-los do menor para o maior. E na minha tabela está bem claro aqui, ó, que o menor tempo que eu tenho é 20,50 segundos. Então, eu vou colocar aqui primeiro o menor tempo, 20,50. Depois do 20,50, aparece aqui duas vezes o tempo 20,60. Bem, se ele aparece duas vezes, eu vou ordená-lo aqui, ó, duas vezes 20,60 e 20,60. Na sequência agora, o menor tempo que eu tenho, ó, é 20,80. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20,80. Depois eu vou ter 3 vezes o tempo 20,90. Como ele aparece 3 vezes, eu vou escrevê-lo aqui, ó,
uma vez 20,90, duas vezes o 20,90 e por fim 3 vezes o 20,90. E o maior tempo que eu tenho é 20,96. Ok? Como eu disse, se a quantidade de dados é par, eu não vou ter um termo central, eu vou ter dois. Então o que é que vai acontecer? Ó? Vão ficar 3 termos aqui para o lado esquerdo, 3 termos aqui para o lado direito, e no centro eu vou ter esses dois termos aqui, ó, 20,80 e 20,90. Então estão aqui os meus termos centrais, ok? Nesse caso, a mediana vai ser a média aritmética desses dois termos centrais. Então, para calcular a mediana, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar esses dois termos, colocar aqui, ó, 20,80 mais 20,90 e dividir por 2. Se eu somar 20,80 com 20,90, eu vou ter 41,70, que dividido por 2 vai dar 20,85. Isso quer dizer o seguinte, que a mediana dos tempos é 20,85. E a resposta correta da segunda questão é a letra D, ok? Vamos para a terceira questão, que também foi do Enem 2015. E diz o seguinte: um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. E aí nós temos aqui uma tabela onde tem o candidato, a média das 4 primeiras etapas e a pontuação da 5ª etapa. E aí se pergunta o seguinte: qual é a ordem de classificação final desse concurso? Bem, ele deixa bem claro aqui que a ordem é decrescente, ou seja, os candidatos vão ser classificados do que fez mais pontos para o que fez menos pontos. Bem, como ele fala que essa ordem de classificação decrescente é feita em cima da média de cada candidato, nós vamos precisar calcular a média do candidato A, do candidato B, C, D e E. Bem, vamos começar aqui com o candidato A. Vou colocar aqui, ó. O que é que ele diz aqui na tabela? Que 90 foi a média das 4 primeiras etapas. Então, dizer que 90 foi a média das 4 primeiras etapas quer dizer o seguinte, que em média, na primeira prova ele tirou 90, na segunda 90, na terceira 90 e na quarta 90, ok? Então, o que é que eu posso concluir com isso? Que nas 4 primeiras etapas ele fez 90 4 vezes. E se eu multiplicar 90 por 4, eu vou ter aqui, ó, 360. Na 5ª etapa ele fez mais 60 pontos, que eu vou colocar aqui. Então ele fez nas 5 etapas um total de 420 pontos, ok? Como eu quero calcular a média, eu vou pegar a quantidade de pontos que ele fez nas 5 etapas e dividir pela quantidade de etapas que foi 5. Então eu vou pegar 420 agora, ó, e dividir aqui por 5. E se eu dividir 420 por 5, eu vou encontrar como resposta 84. Então, a média do candidato A foi 84, ok? Vamos agora para o candidato B. Está aqui, ó. Vamos lá. Da mesma forma, eu posso pensar aqui, ó. Em média, na primeira, segunda, terceira e quarta etapa, ele fez 85 pontos. Então, ele fez 4 vezes 85 pontos, ok? 4 vezes 85 vai dar 340. Mais 85 pontos que ele fez lá na 5ª etapa, eu vou ter um total de 425 pontos. Dividido pelas 5 etapas, ele vai ter 85 pontos. Então, o candidato B teve a pontuação 85. Vamos agora para o candidato C. Está aqui, ó. Então, em média, o candidato C fez 80 pontos em cada uma das 4 primeiras etapas. Então, 80 vezes 4
vão dar 320. Com mais 95 pontos que ele fez na quinta etapa, ele fez um total de 415 pontos, que dividido por 5 vai dar 83, ok? Vamos agora para o candidato D. Tá aqui, ó. Ele fez em cada uma das 4 primeiras provas em média 60 pontos. Aqui eu vou ter 60 vezes 4, que vão dar 240. Mais 90 pontos da quinta etapa, ele vai ter um total de 330 pontos, que dividindo por 5 vai dar uma média de 66 pontos em cada uma das etapas. E por fim a gente tem o candidato E, que também fez em média em cada uma das 4 primeiras etapas 60 pontos. Então eu vou ter aqui 60 vezes 4, que vai dar também 240, mais 100 pontos da quinta etapa, ele fez um total nas 5 etapas de 340 pontos. Dividindo aqui por 5, ele vai ter média 68. Então, o que é que ele diz? Ele quer saber qual foi a classificação desses candidatos, sabendo que eles foram classificados de quem fez mais ponto para quem fez menos. Então, o candidato que fez mais pontos, está bem claro aqui, ó, que foi o candidato B, que fez 85 pontos. Então, o primeiro colocado foi o candidato B. Na sequência, veio um candidato A, que fez 84 pontos. Depois vai vir o candidato C, que fez 83 pontos. Na sequência, o candidato E, que fez 68 pontos. E o último colocado foi o candidato D, que fez 66 pontos. Então, se eu observar aqui, ó, a alternativa correta é a letra B. O primeiro candidato foi o B, o segundo o A, o terceiro o C, o quarto o E e o quinto o D. Então, a alternativa correta é a letra B, ok? Vamos para a quarta questão, que foi do Enem 2014, e diz o seguinte: os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. E aí nós temos uma tabela com cada candidato e a pontuação que eles obtiveram em português, matemática, direito e informática. Segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para o qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. Qual foi o candidato aprovado? Bem, então, novamente a gente volta a trabalhar com mediana. O que é que a questão diz? 5 candidatos fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A pontuação está aqui na tabela, tem na nossa tela. E o que a gente vai ter que fazer é ver qual desses candidatos teve a maior mediana. O que teve a maior mediana vai ser o candidato aprovado. Então vamos começar aqui com o primeiro candidato, que foi o candidato K. Bem, como eu disse antes, para calcular a mediana, a gente tem que ordenar esses dados do menor para o maior. O candidato K aqui, ó, já tem esses dados ordenados, porque eu tenho 33, 33, 33 e 34. Então vou só colocar aqui, ó, 33, 33, 33 e 34. Como aqui eu tenho uma quantidade de dados par, eu vou ter aqui 2 termos centrais, ó, 33 e 33. Então, a mediana do candidato K vai ser a soma desses 2 termos que estão no centro, que é 33 mais 33, dividido por 2. 33 com 33 vai dar 66, dividido por 2 eu vou voltar a ter 33. Então, o candidato K teve mediana 33. Vamos ver agora a mediana do candidato L, ok? Primeiro a gente vai ordenar os dados. Então, tem aqui, ó, 32 que é o menor. Vou colocar aqui primeiro. Depois, na sequência, vem 33. Depois, o 34. E, por último, 39, ok? Ordenei. Os termos que estão no centro aqui, ó, para o candidato L, é 33 e 34. Então, a mediana vai ser 33
mais 34 dividido por 2. 33 com 34 vão dar 67. Dividido por 2, a gente vai ter 33,5. Então, a mediana do candidato L foi 33,5. Vamos para o candidato M. Está aqui, ó. Ordenando aqui a pontuação, a gente vai ter 34 pontos inicialmente, ok? Depois vem 35 duas vezes, então aqui ó, 35 e 35, e a última pontuação aqui foi 36. Então no centro aqui ó, eu vou ter 33 e 33. Então a mediana, ou melhor, 35 e 35, ok? Então ó, eu vou somar 35 com 35 e dividir por 2. 35 com 35 vai dar 70. Dividido por 2, eu vou ter mediana 35. Ok? Vamos agora para o candidato N. Tá aqui, ó. Ordenando a pontuação dele, eu vou ter primeiro aqui, ó, 24. Foi a menor pontuação que ele fez. Depois vai vir 35, 37 e por fim 40. No centro aqui, ó, eu vou ter 35 e 37. Então, eu vou ter a mediana do candidato N igual a 35 mais 37 dividido por 2. Se eu somar 35 com 37, eu vou ter aqui 72, que dividido por 2 dá a mediana 36. E finalmente a gente chega aqui no candidato P, ok? Ordenando aqui as notas dele, a gente vai ter 16 pontos, que ele fez em matemática, depois ele fez 26 pontos em direito, fez 36 pontos em português e 41 em informática. Então no centro aqui ó, eu vou ter 26 e 36. Então a mediana vai ser 26 mais 36 dividido por 2. Se eu somar 26 com 36, eu vou ter aqui 62, que dividido por 2 dá 31. Então, agora que a gente já calculou a mediana dos 5 candidatos, segundo a questão, o candidato aprovado é o que teve a maior mediana. E o candidato que teve a maior mediana foi o candidato N, que teve mediana 36. Então, a alternativa correta da minha questão é a letra D, ok? Vamos para a quinta questão, que foi do Enem 2014. Ao final de uma competição de ciências de uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas de Química e Física, considerando, respectivamente, os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação foi aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Então, o que é que ele diz? Numa competição de ciências que envolve Química e Física, tem 3 candidatos. E 2 deles já fizeram as provas, o candidato 1 e candidato 3, de Química e de Física. O candidato 2, por razões médicas, ele não fez a prova de Química, só a de Física. E aí a pergunta é a seguinte: qual a nota que esse candidato 2 tem que tirar para ele vencer essa competição? Então, o que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai calcular as médias ponderadas do candidato 1 e do candidato 3, ok? Porque aí quando a gente tiver o resultado do candidato 1 e candidato 3, a gente vai ter uma ideia de que nota o candidato 2 precisa ter para vencer a competição. Como a média é ponderada, e está bem claro aqui na questão, ó, ele fala que a média é ponderada, eu tenho pesos. E os pesos aqui são os seguintes: o de Química é 4, ou seja, eu vou considerar a nota de Química 4 vezes, e a de Física 6 vezes. Então vamos começar aqui calculando a média
do candidato 1, ok? Vai ficar assim, ó. Como é uma média ponderada, eu vou pegar a nota que ele obteve, 20 em química, e multiplicar pelo peso. E somar com a nota de física vezes o peso, tudo isso dividido pela soma dos pesos. Então vai ficar assim, ó. O candidato 1 vai ter média igual ao seguinte: 20 vezes o peso 4, mais 23 vezes o peso de física, que é 6, tudo isso aqui dividido pela soma dos pesos, que é 4 e 6, ok? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 20 por 4, que vai dar aqui 80, e vou multiplicar 23 por 6, que vai dar 138. E aí vou somar 4 mais 6, 10. Se eu somar 80 com 138, eu vou ter 218, que dividido por 10 dá média 21,8. Já que aqui só é deslocar a vírgula, uma casa, ok? Então, o candidato 1 teve média 21,8. Vamos fazer agora a média do candidato 3, que foi o outro candidato que já fez as duas provas. Então, tá aqui, ó. Candidato 3. Eu vou usar a mesma lógica que eu usei para calcular a média do candidato 1. Eu vou pegar a nota de química dele, que foi 21, multiplicar pelo peso, que foi 4, e somar com a nota de física dele, que foi 18, pelo peso, que foi 6. Tudo isso aqui dividido pela soma dos pesos, que foi 4 e 6. Multiplicando aqui, ó, eu vou ter 21 vezes 4 vão dar 84, ok? E 18 vezes 6 vai dar 108. O peso 4 e 6 aqui eu vou ter 10. Quando eu somar 84 com 108, eu vou ter 192, que dividido por 10 vai dar a média 19,2, ok? Então, eu já sei que o primeiro candidato teve média 21,8 e o segundo candidato teve média 19,2. Agora a gente vai calcular a média do segundo candidato, que foi aquele que não fez a prova de química, ok? Então tá aqui, ó, a média do segundo candidato. Então, o que é que vai acontecer? Como ele não fez a prova de química, eu vou dizer que a nota dele foi x, vezes o peso, que é 4, mais a nota de física, que foi 25, vezes o peso, que é 6, dividido pela soma dos pesos, que é 4, mais 6. E aí eu vou ter o seguinte, ó, x vezes 4 vão dar 4x, 25 vezes 6, aqui vai dar 150, e aqui eu vou somar 4 mais 6, vai dar 10. Então, o que é que tem que acontecer? Essa média que eu vou calcular aqui, para ele ganhar a competição, tem que ser igual à maior média que os outros dois candidatos obtiveram, que foi 21,8 para o candidato 1. Então, isso aqui tem que dar maior que 21,8. Vou colocar a expressão aqui, ó, 4x mais 150 dividido por 10 tem que ser maior que 21,8. Então, se eu resolver essa inequação que eu montei, eu vou encontrar o valor de x, que na questão representa a nota que ele tem que tirar, ou a nota próxima que ele tem que tirar, e de química. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou multiplicar em x. Ó. Como aqui embaixo do 21,8 tem 1, vai ficar 4x mais 150 vezes 1, que vai dar 4x mais 150. Que é maior que 10 vezes 21,8, aqui só deslocar a vírgula, que vai dar 218. Vou pegar esse 150, passo para lá, e aí eu vou ter, ó, 4x maior que 218, tá mais, aqui vai passar menos 150. Então, 4x tem que ser maior que 68.
ok? Como o 4 está multiplicando, eu vou passar ele para o segundo membro aqui, ó, dividindo. E 68 dividido por 4, quer dizer que x tem que ser maior do que 17. Aí a pergunta é a seguinte: qual é a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição? A nota de Química dele tem que ser maior que 17. Então, dessas que está aqui, a menor que ele pode tirar para obter a vitória nessa competição é a nota mais próxima aqui de 17, que é 18. Ok? Então, a alternativa correta é a letra A, 18. Essa foi mais uma aula da nossa série Mais Enem. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Se você gostou do nosso vídeo, clique em gostei, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos. E lembra de uma coisa, agora ficou fácil aprender matemática. Vem para cá, se inscreva no Smart Groups. Galera, foi mais uma vez um prazer.